Estamos de volta com o Panorama Entrevista. Hoje recebemos o ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato do PT ao governo de Minas, Fernando Pimentel. Prefeito, nesse bloco vamos acompanhar perguntas das ruas. São 3 telespectadores, cada um com um tema diferente, abordando já uma possível eleição do senhor para o governo do estado. Eu convido, então, a gente acompanhar uma das perguntas nessa telinha. Primeiro, uma eleitora de Juiz de Fora. Senhor Fernando Pimentel, se o senhor for eleito a governador, o que o senhor pretende fazer na área da saúde em questão de aumentar leitos de hospitais? Essa é uma pergunta muito importante, porque hoje um dos grandes problemas da saúde no estado de Minas Gerais, eu acho que no Brasil, mas no estado em particular, é essa questão dos leitos hospitalares, não é? Eu, como prefeito de Belo Horizonte, vivi esse problema, esse drama, durante muito tempo. Nós temos lá em Belo Horizonte um programa muito interessante, voltado para essa questão, que é o programa das UPAs, das Unidades de Pronto Atendimento, que alivia muito a pressão sobre os hospitais de ponta. O importante é que você não ocupe os leitos hospitalares com casos que podem ter sido resolvidos, às vezes, ambulatorialmente ou numa unidade de atendimento mais rápido, que é o caso das UPAs. Então, hoje o programa federal de saúde prevê exatamente o que fizemos em Belo Horizonte na nossa gestão, que é a criação dessas unidades de pronto atendimento, aliviando os hospitais, fazendo com que sobrem mais leitos e aí as pessoas que efetivamente precisam de internação possam ter acesso aos hospitais quando precisam. Esse é o programa, já está funcionando a nível federal, Belo Horizonte começou primeiro e nós vamos, se formos de fato eleitos governador, vamos trabalhar para que o estado inteiro tenha acesso a esse benefício. Feito, vamos acompanhar então o nosso segundo tema. O eleitor que faz perguntas das ruas, dessa vez é um eleitor de São João Nepomuceno, por favor. Na região também. Do nosso pré-candidato, qual a sua proposta para o esporte aqui no nosso estado de Minas Gerais? Interessante a pergunta, porque é um tema que me motiva muito. O esporte em Minas Gerais, aliás, no Brasil inteiro, ficou muito concentrado na questão do futebol, que chama muito a atenção, é o esporte mais popular, onde nós temos mais... enfim, mais visibilidade, mas não é o único. Minas tem uma tradição antiga, muito consolidada, de esportes especializados, né? Esportes especializados, tanto do ponto de vista vôlei, basquete, hoje o futsal, mas também os esportes olímpicos. Nós não podemos esquecer que o Brasil vai sediar a Olimpíada de 2016 e temos que nos preparar para isso. Minas já teve grandes atletas olímpicos, grandes equipes no esporte especializado e eu acho que falta vamos dizer assim, um apoio maior para essa questão, um carinho maior com o esporte especializado, além do futebol, obviamente, que é a grande vocação do Brasil. Então, como governador, eu acho que eu daria um espaço muito importante, um apoio muito forte para o esporte especializado, especialmente para o esporte olímpico, com vistas a colocar mineiros e mineiras, atletas mineiros e mineiras, lá nas competições de 2016. A gente não pode esquecer que Belo Horizonte é também uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. Exatamente. Isso tudo vai impulsionar muito o esporte em Minas Gerais e nós temos que ter, no governo do estado, um olhar muito carinhoso sobre essa questão, um apoio muito efetivo, porque com certeza novas vocações, muitos jovens vão se motivar a partir tanto da Copa quanto da Olimpíada e isso pode gerar, com toda certeza, uma geração de grandes atletas, de grandes campeões aqui em Minas Gerais. Vamos então à terceira e última pergunta, desta vez a cidade de Matias Barbosa. Eu queria dizer o seguinte, Matias, como toda cidade pequena, tem as suas necessidades, lógico, mas também em vista de outras aí não é das piores, não. Mas a única coisa que eu queria reivindicar por Matias é assim, condições de trabalho para os jovens que estão se formando, porque todo mundo tem que sair daqui para trabalhar. E quando não sai, fica aí na ociosidade, você sabe, se envolvendo com drogas, uns cursos, uma coisa assim desse tipo. Só isso que a gente pede, um incentivo aos jovens que estão se formando, só isso. Muito apropriada a colocação da nossa eleitora ali. E eu fiquei até muito motivado porque ela chama Matias Barbosa de Matias e eu tenho um filho que se chama Matias, que é jovem, um adolescente agora, e com o qual me preocupo justamente assim. Quando ele se formar, obviamente, é preciso que ele tenha oportunidade de trabalho, que ele tenha colocação. O governo do presidente Lula tem trabalhado muito nessa direção.
aumentou em grande medida o número de escolas técnicas, de unidades de ensino técnico e tecnológico no Brasil inteiro, inclusive em Minas Gerais, inclusive aqui na região da Zona da Mata, tem propiciado com isso uma nova vertente de oportunidade de trabalho aos jovens. Eu acho que é essa linha que o governo do Estado também deveria seguir. Eu acho que o interior de Minas merece essa atenção, a Zona da Mata com certeza, explorar as vocações regionais, explorar aquilo que as cidades já têm, aquilo que a região já tem e traduzir isso na forma de oportunidades de emprego, especialmente para a juventude. Eu acho que essa senhora que falou tem toda a razão, nós temos que dar cada vez mais horizonte de trabalho, de colocação, de especialização, não só de estudo, mas de colocação profissional para os nossos jovens. Esse é o caminho do futuro em Minas e no Brasil. Prefeito, agora como é que o senhor pretende reverter o enfraquecimento da Zona da Mata e das vertentes que é aqui a nossa região? Se você me permite, Érica, você dentro dessa pergunta da Érica, o senhor manteria a atual alíquota de ICMS que o governador Aécio Neves adotou até para combater e entrar nessa guerra fiscal com o Rio de Janeiro? Eu acho que essa é uma questão, vamos começar pelo final, essa é uma questão muito relevante. A estrutura tributária de Minas Gerais está, eu vou dizer, desatualizada em relação à maioria dos estados brasileiros. Nós estamos perdendo a competição, em grande medida a competição com outros estados, em função da nossa estrutura tributária, da nossa estrutura de tributação do ICMS. Vamos ter que apostar muito numa reforma tributária que transforme o ICMS num novo imposto, num imposto de valor agregado, mas enquanto isso não acontecer, eu acho que tem que ser feita uma revisão para que as indústrias mineiras, os negócios sediados em Minas Gerais, não percam a competição em relação aos que estão sediados em outros estados. Isso é uma questão real que nos preocupa muito. E a questão que a Érica mencionou, da estagnação econômica da região da Zona da Mata, também do Campo das Vertentes. Eu acho que já começa a ser revertida, já há iniciativas nessa direção. Mas as vocações, volto a dizer, as vocações tradicionais das regiões têm que ser recuperadas. Nós não podemos inventar aquilo que não existe. Eu sei que a Zona da Mata tem uma forte vocação agora para a área siderúrgica, porque temos aqui em Juiz de Fora uma importante indústria. A questão da indústria automobilística, que ficou no meio do caminho, precisa ser retomada. O Brasil está apontando hoje, está despontando hoje como um dos 5 ou 6 economias mais fortes do mundo. Nós precisamos retomar os investimentos que foram paralisados, porque nós não podemos julgar também o dinheiro público fora. Aquilo que foi feito do ponto de vista dos distritos industriais tem que ser bem aproveitado. Eu diria que pegar essas vocações, retomá-las, investir nelas, é o grande caminho para nós não desperdiçarmos esforços, no caso da Zona da Mata, do Campo das Vertentes e de outras regiões do estado. Acho que o começo está feito, precisa retomar e avançar mais.